Gente, agora vamos resolver uma questão de pressão hidrostática que caiu na IAR no primeiro semestre de 2022, tá? A questãozinha, na verdade, que envolve vasos comunicantes, o que tem a ver com o teorema de Stevens de pressão hidrostática, e também o próprio assunto de pressão hidrostática, tá? A figura a seguir representa vasos comunicantes indeformáveis que possuem diâmetros iguais e um líquido de densidade μ e que está em repouso, tá? Então essa informação aqui, gente, de que os diâmetros são iguais, ela é bastante relevante para a gente, tá? Deixa eu voltar aqui, porque a gente vai fazer uma consideração aqui e isso vai ser importante, tá? Do lado esquerdo, há uma amostra confinada de gás ideal que exerce uma pressão sobre a superfície do líquido, enquanto que do lado direito, a superfície desse mesmo líquido está sujeita à pressão atmosférica, tá? Bom, então a gente consegue ver a figurinha aqui, está aberto, né? Tem pressão atmosférica e aqui você tem um gás, ali tem um líquido na parte, certo? Após uma expansão volumétrica do gás, então o gás vai expandir, o gás vai dar uma descida aqui, né? Ele vai expandir um pouquinho esse líquido e esse líquido vai subir um pouquinho aqui. Essa aqui é a ideia, né? Após uma expansão volumétrica do gás e ainda mantendo a pressão final da amostra de gás, PGF, menor que a pressão atmosférica, PO, assinala a alternativa que indica corretamente a expressão da diferença PO, pressão atmosférica, menos PGF, pressão do gás final, quando o líquido atingir o novo equilíbrio, o novo repouso, tá bom? Aqui algumas informações que são absolutamente importantes para a gente entender. Essa questãozinha tem um texto meio ruim, e assim na hora da prova, esse texto meio ruim fica difícil de imaginar o que ele queria, e ela gasta um certo tempo aí para vocês resolverem, tá? Mas vamos lá. Considere que os vasos comunicantes estão em um local cujo modo da gravidade é igual a G, antes da expansão volumétrica a diferença entre os níveis é igual a H, após a expansão o deslocamento do nível do líquido é igual a Y e a pressão atmosférica PO é constante. Então eu vou desenhar aqui, gente, a situação. Eu sou péssimo para desenhar, tá? Mas vamos lá, vou desenhar a situação. Fechou? Aqui era fechado, né? A gente tinha algo desse tipo aqui. E aí você tinha um gás aqui que eu vou preencher de vermelho aqui, ó. E você tinha um gás, tá? Aí eu voltando na página anterior, tá o gás ali. Aí você tem associado ao gás um líquido, que eu vou deixar em branco, tá? E você tinha que o líquido atingia esse patamar aqui, ó. Aí existia uma diferençazinha entre as alturas do gás e as alturas do líquido. Eu vou até fazer um pouquinho para cá, ó, para ficar bem bom de vocês visualizarem o que eu quero discutir. Vou colocar o líquido bem baixo assim. Existia uma diferença entre as alturas do gás, do líquido lá associado ao gás e do líquido associado à pressão atmosférica, que eles chamam de H. Vamos ver a figurinha original? É isso mesmo, ele está bem pequenininho, mas eu aumentei aqui para ficar mais fácil a gente visualizar o que eu vou fazer, tá? Bom, tranquilo, gente. Então, o que acontece? Segundo o teorema de Stevens, dois pontos de mesma altura em um fluido em equilíbrio têm a mesma pressão. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui, ó, que estão aqui na mesma linha horizontal, né? Eles têm a mesma altura, eles estão no mesmo líquido, porque o líquido é esse branco que está aqui, ó, que eu vou pintar vou pintar o líquido de azul, velho. Seria isso aqui, ó. Tá? Eles estão no mesmo líquido, no mesmo fluido, e eles têm a mesma altura, segundo o teorema de Stevens, eles têm a mesma pressão, tá? Então vou chamar esse ponto de A, esse ponto de B. Então a gente tinha que a pressão em A era igual à pressão em B. Tá, então essa aqui é a questão básica que foi dada pra gente. Mas, né, o que o exercício falou pra gente também? Vou dar uma apagadinha nessas coisas que eu pintei aqui. O exercício falou que, além disso, da situação inicial, o gás vai sofrer uma expansão volumétrica. Então, o gás vai baixar um pouquinho aqui, gente. Ó. Vou fazer de preto para destacar. O gás vai baixar um pouquinho aqui. Ó. E o exercício fala que, após a expansão, o deslocamento do nível do líquido é Y. Por que o nível do líquido vai deslocar Y? Porque ele vai ser empurrado. Quando o gás descer aqui, o nível do líquido vai subir Y aqui, ó, que é a mesma quantidade. O gás vai descer Y e o líquido vai subir Y. Por quê? Porque o volume é o mesmo, né? Esse volume está preso ali dentro. Então, o que acontece? Se o volume é o mesmo, o volume é a área da base vezes a altura. Como o exercício falou lá no começo que os diâmetros dos dois lados são iguais, as áreas dos dois lados são iguais. Então, o que o volume do líquido descer de um lado, ele tem que subir do outro lado, certo? E daí? E daí que a altura que ele vai descer de um lado tem que ser a altura que ele vai subir do outro lado. Então, se ele vai descer, o gás vai descer Y aqui, vai empurrar o líquido Y para baixo, o líquido vai ter que subir Y para cima do outro lado,
Tá, uma espécie de elevador ali. Gente, e agora o que acontece então? Se a gente quebrar, né, essa altura aqui, ó, em 3 patamares, ó. Isso aqui é y, isso eu vou chamar de x e isso aqui é y. Então a gente consegue escrever uma equaçãozinha base que é h é igual a y mais x mais y, que é 2y mais x. Deixa isso aqui de lado. Parece que eu estou falando grego, só matemática, mas olha só o que vai acontecer agora. Nessa nova situação de equilíbrio, a gente vai fazer o teorema de Stevin. Se eu pegar esse novo ponto aqui, gente, que eu estou fazendo de verde, e esse novo ponto aqui que eu estou fazendo de verde, ó, os dois estão na mesma altura e eles estão no mesmo fluido. Portanto, a pressão, vou chamar aqui de A e de B. A pressão em A tem que ser igual à pressão de B. O que tem em cima do ponto A? A pressão atmosférica, que o exercício chamou de PO, a pressão atmosférica aqui, ó. E o que tem em cima do ponto B para gerar pressão em cima dele? Ora, a gente tem essa coluna de líquido aqui, que vai ser dGH, né? Densidade vezes a gravidade vezes a altura de líquido sobre aquele ponto. A densidade ele chamou de μ, gravidade G. E a H, quanto que é a alturazinha dessa parte verde que eu pintei? É o X. Mas a gente também tem aqui a pressão do gás, em cima daquele ponto, que eu chamo de GF. Vamos arrumar aqui. Gente, estão quase acabando. Ele quer esse, PO, menos esse, PGF, que é μ, G, X. É claro que não aparece no gabarito porque ele não usou essa variável X. Então vamos abrir. Quem que é o X? Isola daqui, gente. Ó. O X vai ser H menos 2Y. Tá? E aí, olhando as alternativas ali, a gente vê que a alternativa correta é a letra A. Essa questãozinha trabalhosa e de difícil imaginação da IAR.